Fala galera, estamos começando mais um episódio do Mentos Podcast. Eu me chamo Lucas e aqui ao meu lado está a estrela do Mentos Podcast. Obrigada. Gente, vocês estavam com saudade, eu sei. O Lucas me deu um molho, tive que cancelar alguns episódios, mas ele mandou mensagem e falou: Tati, tô com saudade, vem aqui. Esse final de semana promete e cá estamos nós novamente. Para quê? Para o Lucas me humilhar mais uma vez, como ele faz todos os episódios. Nós estamos aqui com 3 convidados maravilhosos. A gente já tá aqui há 1 hora batendo papo, como sempre, porque vocês sabem, né? A gente fala pra caçamba. Então, é isso. E hoje eu sei que o que tem no teu copo é café, porque eu coloquei esse café hoje aí, né? Lucas, é sempre café. Sei, nem Sempre tem. café. Gente, vocês já viram, né? Já mostrei algumas vezes. Ele fica aí tentando... Não, que de vez em quando tu começa animadona, tal, não sei o que, e termina depois mais animado ainda. Eu falei, rapaz, tem alguma coisa nesse café aí que ele é milagroso. É muito café. Aí acelera a pessoa. Respeita minha história, rapaz. Daqui a pouco vão estar querendo me mandar pro ar. Galera, hoje nós temos aqui 3 convidados, tá? 3 convidados de peso aqui. Sim. Mas antes mesmo de falar sobre os convidados, eu queria falar um negócio muito importante. Assim, quando a gente começou o Mentos, dia 17 de maio de 2021, quase esquecendo a data, né? Eu falei bem assim, cara, vai chegar algum dia que pessoas vão pisar de fora aqui em Porto Velho e vão vir aqui no Mentos. E hoje isso está acontecendo hoje. A gente tem um episódio, esse episódio infelizmente está sendo gravado por um problema dentro da internet, mas ele está sendo gravado no domingo, de manhã, e à tarde nós temos um outro episódio também de uma pessoa de fora, né? Então é um grande prestígio assim para nós, né? Dar mais esse case aqui para nossa região, para o nosso estado, né? Estado que infelizmente aqui todo frete aqui é caro pra caramba, né? Mas isso aqui é de graça para vocês, muito conteúdo, muita inovação. Fala o nosso convidado, por favor. Fala um deles, vamos ver se você decorou algum nome ou apelido deles. Bora lá. Nós temos aqui nosso excelentíssimo CH. É CH, gente. Já tá bom demais. Temos nossa querida Isa e nossa querida Mona. E é isso. Cada um é de uma parte do país. O CH é do Rio de Janeiro, a Isa de São Paulo e a Mona... Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte. Foi quase, gente. Boa. Como eu sempre digo, galera, é um prazer inenarrável recebê-los no Mentos Podcast. Aí eu gostaria que vocês falassem um pouquinho como é que vocês chegaram aqui, como é que vocês vieram parar aqui, o que vocês vieram fazer aqui nessa cidade, onde é perto de tudo e longe de nada, o empréstimo é tudo caro, mas a comida é gostosa, as pessoas são legais, né? E aí, quem quer falar primeiro? Lugares pra sair também são bons. Tem uma baladinha, tem um choppzinho legal, tem uma comidinha boa, tem um podcast muito bom. Então, vamos exportar esse podcast aqui. Então, Isa, levar aí pro resto das cidades e com certeza, estados do país. Muito legal saber que existe isso, e são os empreendedores locais. É um baita exemplo. Poucos episódios já realizados. Legal. Muito bacana. Eu vim parar aqui graças ao convite da Tambaqui, Tamba Woman, né? As 2 comunidades aí de startups da cidade que fomentam o empreendedorismo. Era para eu ter vindo em 2020, tá bom, gente? Eu viria fazer um evento aqui também sobre ecossistemas, startups. Só que aí veio a pandemia. Nessa época eu trabalhava na AB Startups, que é a Associação Brasileira de Startups, e a gente fazia o Startup On ao redor do país. Tava pra acontecer em abril. Então, passei 2 anos e... O que? A gente tá em junho? Abril, maio, junho. 2 anos e 2 meses querendo vir pra cá e tá sendo muito legal. Conhecer a realidade de vocês. O que são as dificuldades. Internet é uma. A internet tá vivendo isso agora, tá? Nesse exato momento. Então, olha isso, né? Mas é muito bom conhecer as pessoas. Conhecer quem tá lutando pra fazer diferente, pra quem tá querendo mudar as coisas, né? Acho que a gente trabalha muito com isso. Sim, a minha situação aqui também é muito parecida com a da Isa. Eu tinha que estar no mesmo evento que ela 2 anos atrás.
2 anos e 2 meses que o pessoal fica só mandando foto do tambaqui, a cervejinha à beira do Rio Madeira. Eu, nesse tempo todo de pandemia, não tinha mais nada que eu desejasse tanto quanto estar aqui comendo tambaqui no Rio Madeira. E aí a gente vem dessa missão de comunidades, né, de estar envolvendo as pessoas em todo o Brasil, ajudando a desenvolver empreendedorismo. E quando veio o convite para a gente estar nessa oportunidade, foi como realmente um presente, né, de poder fazer o que gosta, que é compartilhar conhecimento, mas também de poder conhecer todas as belezas locais que vocês possuem aqui, que é um privilégio. Legal, eu também tenho uma história parecida, mas ela vem um pouquinho antes, vem de 2019. Final de 2019, case, novembro de 2019. A gente tem um movimento lá no Rio que busca reunir no Estado as lideranças de comunidades que estão espalhadas pelo Estado e tem um fórum de trocas nesse sentido. E aí a gente teve um caso nosso particular que foi levar uma embaixada RJ, uma embaixada do Estado, para a case de 2019, novembro de 2019. E lá eu pilhei lá, né? Enchi, perturbei, que eu falei, cara, a gente tem que fazer uma caravana pelo Brasil inteiro. E aí vieram essas diversas falas durante coisas que a gente viveu aquela época lá. E aí, obviamente, tambaqui assado, Rondônia, cerveja, comunidade do norte, enfim, tudo que estava acontecendo aqui pro norte, que sempre me atraiu muito. Obviamente, quem no Brasil... Gostou. Mas isso eu já estou acostumado no Rio, né, cara? Quem não gosta, quem não gostaria de conhecer a Amazônia, né, cara? Quem não gostaria de conhecer o norte do país? Acho que todo mundo que vive no Brasil quer, e não sendo daqui, quer conhecer. Então tem um movimento natural das pessoas terem interesse em conhecer a região de vocês. E obviamente, pô, já tive 2 chances, só aproveitei as 2. Essa é a segunda. Primeiro eu fui para Belém do Pará, agora eu tô vindo aqui para Porto Velho. Tô achando maravilhoso. Olha, eu costumo dizer que tudo na nossa vida acontece de acordo com o que tem que acontecer. Então, se vocês tivessem vindo em 2020 ou em 2019, vocês não teriam a oportunidade de estar aqui gravando esse episódio conosco. Verdade. Então, para todo atraso existe um motivo. Muito bom. O destino nos uniu. Exatamente. Então, assim, vocês chegaram mais ou menos aqui numa quarta-feira, né? Pode dizer por aí, quarta, Sim. quinta-feira, né? Então vocês passaram todos esses dias falando sobre inovação, startup, palestra, né? Sebrae, Tambaqui Valley, né? Mas aí, assim, aqui no Mentos tinha um pouco diferente aqui. A gente vai falar de inovação, claro. Que vocês aqui está com um Shark Tank hoje aqui na região norte. Muito bom. Mas eu gostaria de saber de vocês, cada um de vocês, a essência mesmo de vocês. Então tem uma pergunta que eu sempre faço para abrir o Mentos quem são vocês? Só que sem falar o que vocês fazem. Boa, excelente. Quer começar E aí, por quem mim? quer começar? Tem certeza? Vai começar. Deixa eu falar Comece uma coisa. vocês, por favor. Deixa eu falar uma coisa. Você tem uma voz bonita, cara. Ela tá embargada. Foi muito álcool. Ela foi criada em barris de carvalho. Sério. Se nada der certo, o Love Night, eu acho que contrata, viu? Eu acho que rola, né? Você conhece? Nice. Love Night você conhece, né? Sim. Quando eu tô fazendo qualquer facilitador Techstar, quando eu tô facilitando um Startup Week, quando eu tô fazendo qualquer coisa desse tipo, eu tenho que ficar brigando com a minha voz. Eu jogo ela pro alto, jogo ela para baixo, porque se ficar no mesmo tom, eu acho que eu deixo as pessoas tão relaxadas. Cara, Elas podem vir a ficar suavemente dormentes. Você pode gravar aqueles sons de, tipo, meditação. Coisa desse tipo, legal. Mas enfim, fala você primeiro, mano. Primeiro as Eu? mulheres, né? Nossa, jogou Quem a é bola você? pra Sem cá. falar o que você faz. Bora lá. Certo. Eu sou uma pessoa muito teimosa. Eu acho que essa palavra define desde a minha infância. Lá no Nordeste a gente fala muito, essa menina teimosa, inquieta. Então sempre definiu muito minha personalidade. Uma pessoa inconformada com as coisas. Que muito por conta desse pensamento, né, que me levou para o mundo que eu vivo hoje. Sou muito acelerada. Então gosto de tudo muito rápido para ontem, tá atrasado. Isso acaba me fazendo tomar certas decisões que vão levando para rumos da vida inesperados. Porque a gente está sempre à frente, nunca sabe quando que vai chegar, como que vai chegar as coisas. Aí me planejo, mas não é aquela coisa super estruturada, gosto de ver onde as coisas vão me levar. Então tudo isso ajuda a ter uma visão, uma experiência de mundo diferente do tradicional. Então acho que minha vida, nada sobre ela é normal dentro do convencional. Comecei bem cedo, assim, desde os 8 anos de idade já descobri o que eu queria ser quando eu crescesse. E não deixei que nada me tirasse desse caminho. Então tem muito a ver com a minha teimosia e minha inquietude. E isso hoje me leva a ser uma pessoa muito mais segura de mim e que muito mais feliz por estar realmente no meio que eu gosto tanto de estar. Então acho que essas são características que definem um pouco da Mona. A minha essência ela é bem assim, um turbilhão de coisas ao mesmo tempo acontecendo, mas que eu Totalmente. gosto bastante disso que eu tô me tornando.
Até fala rápido, vocês percebem. Fala muito rápido, né? Tem que ir Ela faz acelerando um repente, ela faz pouquinho. repente. É, Ela não fala, ela é repentista. sim. E a nossa querida Isadora, e aí? Olha só, acho essa pergunta sensacional. Eu sou uma pessoa também inconformada. Eu gosto da mudança, eu espero a mudança. Eu sou meio justiceira também, então ver pessoas que não têm acesso às mesmas oportunidades, que tipo, tem que batalhar muito mais, e é injusto, sabe? Isso sempre me motivou a querer fazer coisas para que a realidade fosse diferente. E nisso eu fiz relações internacionais, me envolvi com política. Naquela época eu vi que política não era para mim, sabe? Não tinha estômago para lidar com as situações ali que eu vi acontecerem. Fiquei um tempo perdida no mundo tradicional, no mercado, sabe? Empresarial mesmo, empresas tradicionais. Mas nunca contente. Passei pela área financeira. Era ok, mas não. Entendeu? E aí eu encontrei no empreendedorismo, na inovação, esse mote de mudança. Esse mote de, tipo, você tá pensando em alguma coisa? Vamos fazer isso acontecer? Vamos tirar a ideia da cabeça, botar no papel, tirar do papel e executar. Porque a ação fala muito alto e você transforma vidas a partir de eventos, a partir de conhecimento, de conexões também. Então, eu sou essa pessoa, estou muito feliz de estar aqui, justamente por conhecer vocês, conhecer as pessoas locais. Acho que isso faz muita diferença. Amplia a nossa cabeça de uma forma que ela nunca volta mais a ser o que era antes. E aí, através desse meio de comunidades e ecossistemas de startups, eu vi isso sendo concreto, sabe? Essa coisa de, tipo, solucionar um problema. A gente fala muito sobre amar o problema e não a solução dentro do empreendedorismo. E pra mim esse é o grande foco. Pra mim é onde eu me identifiquei, é o que eu acredito que a gente deveria aprender desde cedo na escola também. Legal. E em todo esse período que vocês já passaram aqui pela nossa cidade, vi que vocês passearam, deram palestra, né, que nem já ouvi falar. Hoje é o último dia de vocês aqui, né? Vocês conseguem resumir toda essa trajetória que vocês passaram por aqui em uma única palavra para vocês que representou que vocês vão levar para... Calma. Nem deixou ele falar. Deixa que eu vou Calma. responder junto. Vai, pode seguir. Que Lu. vocês que querem levar para a cidade de vocês? Tá, vou responder a tua pergunta direto, depois eu volto para minha fala. Conexão. O que faz a gente, aliás, se conecta muito com o que você perguntou antes, ou seja, o que eu sempre amei na minha vida, eu identifiquei ao longo dela cada vez com mais clareza, é gente. Vamos dizer, nas relações que eu tenho com a vida, com as coisas, com o mundo, gente, para mim, é o ponto de interação maior, ou seja, eu aprendo nessa relação o tempo todo. Meu olhar de relação está sempre ligado a aprendizado. Quando eu era criança, eu era pouquíssimo falante, totalmente o oposto do que eu sou hoje. Quando eu era criança, eu não falava, eu observava muito. Eu falava pouco. Eu era um cara quieto, tímido, era provocado, porque as pessoas que me conheciam falavam: por que você não fala? Você é inteligente pra cacete. Ele falava assim, eu falei: eu sou inteligente porra nenhuma. Eu sou uma pessoa só. E aí eu guardava as coisas para mim, eu lia muito, eu participava muito de conversa, adorava estar em meio de conversa. Eu dormia no chão enquanto a conversa rolava na sala. Entendeu? Parecia que eu pegava as coisas por osmose, sabe o que é? E aí, enfim, esse meio sempre foi o meio relacional por onde eu vivi minha vida inteira. Então, eu presto atenção nas pessoas, eu sou curioso pelas pessoas. Eu quero saber mais delas sempre que possível. Entendeu? Às vezes até gente muito diferente de mim. Então, se eu fosse me resumir em termos de natureza minha, tem muito a ver com isso. Acho que é muito isso. Então, a partir dessa relação que eu olho para o todo. E obviamente que eu adoro bichos, obviamente que eu adoro natureza, obviamente que eu adoro tudo que está ao nosso entorno e protejo, zelo por isso também, a meu modo, e propalo isso para as pessoas também fazerem a seu modo alguma coisa nesse sentido. Então é muito isso, a minha cara, assim, natural, reconhecida por todo mundo. Eu agrego, eu conecto muita gente, tem uma coisa só para fazer um marco. Lá na minha família tem uma feijoada que tem 45 anos de história. Eu tenho 54. 45 anos de história numa feijoada que eu comecei a fazer na casa dos meus pais
e ela junta em torno de 100, cento e poucas pessoas. Obviamente que para ir não é exigível, mas sempre eu peço que tragam alguma coisa. Virou um lugar onde se reúne coisas para doar e tal, e isso vai distribuído para diversos lugares. A gente faz, ninguém sabe, a gente faz isso, não tem aplicativo para fazer intermediação, nada disso. O pessoal já se leva no automático. E aí, durante a pandemia, não teve, foi um caos. 2 anos sem ter feijoada, eu queria me matar. Eu falei, faz a tua feijoada, aí eu faço a minha e te como pela internet. Enfim, é muito isso, é minha cara. Tava pensando enquanto o CH falava, né, da palavra. E pra mim é muito. Eu ainda não achei termo, tá? Eu gosto de termos porque são importantes, mas nesse caso eu acho que eu vou ter que falar mais de um. Mas eu vi muita coisa relacionada à luta, sabe? Tipo, de fazer diferente mesmo. Concordo. Com a realidade de vocês, o que vocês estão fazendo. Então eu percebi isso nas pessoas, nos lugares. Eu vi muita gente apaixonada também aqui por Porto Velho, sabe? E a gente pergunta, né? Por que você quis ficar aqui? Fala muito da qualidade de vida. Principalmente pessoas que não são daqui vieram pra cá. Mas eu vejo também vocês, assim, um exemplo de lutar contra o status quo, sabe? Querer mudar Querer transformar, as né? coisas. Então, pra mim tem um pouco disso. Não foi muito resumido uma palavra. Vai lá, Mona, faz melhor que eu. A minha Faz melhor palavra que eu. tem a ver tanto com a nossa vinda pra cá, quanto também pelo que a gente tem observado, que é promessa. Então, tanto a promessa que há 2 anos e meio, basicamente, nos prometeram estar aqui vivendo essa Legal. experiência, de estar conhecendo todos vocês, mas também da promessa que é o ecossistema local de vocês. De tudo isso que em tão pouco tempo foi desenvolvido, né? Quando a gente para pensar que as grandes comunidades do Brasil, elas existem há 20, 30 anos, já tem muita trajetória, mas aqui no estado de Rondônia, né, o movimento está mais forte há 5 anos, 6 anos, mais ou menos. Então, assim, é muito recém-nascido. E a comunidade Tambaqui já foi destaque, né, como revelação, já foi comunidade do ano. Então, isso mostra muito do potencial do que é desenvolvido na região. Então, eu vejo muito aqui o estado de Rondônia como uma grande promessa, né, para o Brasil, para a região norte, como uma referência. Eu acho que viver essa inovação e compartilhar com as pessoas pode me passar um pouco desse sentimento que eu quero também levar para os lugares onde eu for. Legal. Baita palavra, hein? É, promessa, Gostei. promessa. Arrasar. Caramba, hein? Profundo. Profundo, hein? Reflexivo, agora muito reflexivo. Vocês são totalmente parte disso. A gente vê com Exatamente. toda a clareza. São fruto, né, de toda essa resiliência da luta, Sim. do tudo que é desenvolvido na região. E é muito bacana ver isso. É bem interessante isso, porque o título, a pauta hoje aqui, claro, é startup, né? Isso aqui era para ser uma startup, sabia? Só que acabou virando um podcast. O nome realmente levava o Mentors, né? E só que enquanto estava se fazendo uma plataforma, tal, a gente tinha feito MVP, a gente tinha testado tudo, ok, vamos lançar. Aí enquanto fazia, já tinha equipe, para não ficar parado, beleza, galera, vamos montar um podcast. Vamos fazer, entendeu? O podcast surgiu com uma proposta, aí depois foi se modificando. Hoje a gente fala muito mais de empreendedorismo aqui. Que nem a Tati falou nos bastidores, né? Contar as histórias, contar os cases aqui na nossa cidade. Sim, e ainda existe possibilidade de vocês transformarem esse negócio aqui numa startup, trazendo outros modelos, outras fontes de receitas. Hoje a maioria dos influenciadores, né, usam várias artimanhas para poder não só depender do produto principal. Sim. Usam estratégia de equity, que é participação em outros negócios, usam também a imagem de todos os sócios para desenvolver subprodutos. Enfim, são várias possibilidades que o que vocês estão começando a fazer aqui, né, tem uma visão que vocês vão muito longe ainda. Abrem. Então pode se tornar um Estão abrindo potencial diversas gigante. janelas. E vocês sabem disso, vocês só de repente ainda não viram todas. Sim. Mas com certeza algumas vocês já visualizaram até de antes. Qual que era o problema que vocês queriam resolver? O problema que nós queríamos resolver parece um pouco que a gente resolve agora, entendeu? Que é realmente levar o trabalho de outras pessoas para conhecimento, né? Jogar a ideia realmente para o mundo e outras pessoas conhecerem. Só que, aí, a princípio, a ideia da startup era um marketplace serviço em que a gente conectava duas pessoas. Como, vou te dar um exemplo. legal. Get Ninja, Sim? Sim, Believer, não sei se vocês conhecem. conheço. O Uber pode se usar como Sim. exemplo também, entendeu? Só que a gente ia usar muito mais profissionais, como o administrador, eu e a Tati, marketing, como o nosso querido produtor, que é o Paulo, entendeu? Legal. Então a gente ia linkar essas pessoas. Basicamente era isso. Por exemplo, nossa cidade, nossa região, existem muitas
pequenas empresas. E eu vejo, já trabalhei em empresa que era pequena, o dono não, querendo ou não, o gestor não tem capacidade para resolver todos os Fragilidade na problemas. gestão, né? É financeiro, é RH, é marketing. Mas também não tem, por ser uma pequena empresa, não tem condições de ter um profissional dedicado para aquilo ali. Então, nós iríamos disponibilizar um profissional, um mentor para fazer. Acho que vocês não iríamos, não. Vocês irão. Vocês estão nesse curso. A Estão no ideia- curso dessa jornada. A ideia tá guardada, tá tudo guardadinho ainda, entendeu? Quem sabe mais Tem pra muito frente aí. espaço, sim, para isso. Entretanto- A gente percebe claramente. Entretanto, a gente tem um fator que joga contra a gente, né? Que são as mudanças, né? Possa ser que lá pra frente, quando a gente for, vamos supor, lançar a mesa, teria que pivotar, né? Teria que mudar, porque já vai ter surgido outras coisas já. Pra Então- isso, é validação. Validação. A Já, que- jornada voltar a startup. já que a gente entrou nesses termos, o que é pivotar, gente? Pivotar. Pivotar é quando você tá caminhando com sua ideia, tudo aparentemente dando certo, até que você opa uma pedra. Deu errado, você caiu, tombou, viu que não era exatamente isso. O mercado exigiu, o caminho exigiu que você tomasse uma rota alternativa. Que não necessariamente vai precisar destruir tudo aquilo que você já construiu, mas talvez mudar um pouquinho a ótica, mudar o direcionamento da coisa. Então, pivotar pode ser desde mudar um detalhe no seu produto ou serviço, como pode ser mudar um nicho, por exemplo, de um cliente que você está atendendo, ou então uma funcionalidade que servia para uma coisa, agora vai ser outra. Como pode ser realmente destruir tudo que você tinha construído até hoje, mas aí você pegou aquela bagagem, aquela experiência e transforma numa coisa nova. Então você pode fazer um novo produto, um novo serviço, de acordo com aquelas demandas que você observou do mercado. Pivotar vem do termo pivô do basquete, né? Sim, Sim. dos esportes. Quando você tá fazendo uma jogada, mas vem alguma coisa contra você, você ainda tá com a bola na mão, no basquete, né? Você consegue mudar a direção, que nem a Mona explicou, mas sem tirar os dois pés do chão. Então, um continua fixo, né? Você teve o seu aprendizado, a sua ideia, o seu problema, você só tá direcionando Isso. a solução para um outro caminho. A rota é uma palavra, ela usou, a rota é a palavra perfeita. Porque a estrada continua sendo a mesma. O caminho, ele pode ser, eventualmente, mudado um pouco, mas você está, na realidade, girando a rota. Eu tô olhando para um lado, de repente isso aqui não funcionou, eu encontrei algum obstáculo, um não respondeu o que eu queria, ou não confirmou, eu rodo para cá e tem Recalculando rota, tô tipo do recalculando Wave. rota, tipo Waze. Então, pivotar seria o que eu tô Pode até querendo botar aquela fazer. brincadeirinha Que eu aí. sou ali tô na área financeira, não Uhum. estou satisfeita e quero. São adjacentes. Pivotar a carreira. Esse é um termo que existe também, pivotar a carreira. É mais ou Exatamente. menos isso. Eu sou a Mona falando sobre ela e eu me identifiquei um pouco, porque eu sou aquela inconformada, a rebelde da faculdade, a que não está satisfeita. Arregada a café o dia inteiro, né? Eu sou muito acelerada. Acelerada. Gente, tem dia que eu chego lá no trabalho e me olham assim, porque eu abro a sala do faturamento. Bom dia, assalariados brasileiros do nosso país. Gente, 8 horas da manhã. Quem que chega nessa alegria ligada no 220? E eu tenho uma Hoje também, né? Hoje- Tá. Tá afiado. Aí a música da Fazendinha aí. Não fala pra gente não ganhar um strike. E eu tenho uma ideia na minha cabeça. Ontem o nosso convidado até perguntou o que eu queria seguir o que eu tava em mente. E eu falei assim, eu ainda não me encontrei profissionalmente, mas eu tenho uma coisa dentro de mim que me incomoda muito nas empresas tradicionais. E talvez seja o caminho que eu deva seguir, porque me incomoda muito. Eu vejo, por exemplo, em empresas tradicionais, as pessoas ainda estão muito focadas assim. O gestor é um favor que ele está fazendo em contratar o colaborador, e o colaborador é um favor que está fazendo em vender as suas horas para aquele gestor. Eu falo, cara, não é isso. Se um gestor tiver uma mente boa, se ele souber capacitar a sua equipe, ele consegue transformar aquela equipe que, mesmo que ela odeie a área que ela tá, ela vai vestir a camisa da empresa de uma forma que ela não vai trabalhar por obrigação. Só que para isso você tem que ter uma base, você tem que ter toda uma estrutura voltada para sua equipe, onde você mostra para sua equipe que, ok, vocês fazem parte da nossa empresa, vocês fazem parte da nossa história. E eu vejo que as empresas tradicionais não têm isso, não tem tanto de empresas menores quanto empresas um pouco maiores. É muito aquela coisa de os gestores não estão
não estão tão ocupados em financeiro que a equipe ali contrata e não dá um treinamento. É maltratada Tem uma coisa, muitas vezes. olha que coisa interessante. A gente fala em recursos, né? A gente fala em peças. Igual no futebol. Não, gente. A gente esquece Dá de não. pessoas. Sim. E Tati, People first. você falando sobre incômodo, né? É uma coisa que eu tenho refletido muito. O incômodo, ele é um termômetro que vai nos guiar diretamente onde está o sucesso e a nossa felicidade. Exato. Porque geralmente a gente não gosta do que tá fazendo porque é um trabalho morno, é chato. Quando você tá pegando um negócio que vai na sua veia, que incomoda, que tira seu sangue do canto, faz ferver, geralmente você vai ser mais feliz quando consegue solucionar aquela situação. E aí você tem mais chance de ter sucesso, a alegria da conquista. Exato. Mas e eu olho e falo, cara, tá errado. Então, hoje eu trabalho na área financeira, sou assistente financeiro, porém comecei meu segundo MBA, tô terminando um de gestão empresarial pela FGV e comecei agora um de liderança de equipes pela PUC. Que eu falei, cara, eu acho que é esse caminho que eu tenho que seguir, porque apesar de eu ter uma dificuldade em lidar com pessoas, eu sinto uma necessidade enorme em abraçar as pessoas e mostrar, ok, nós somos uma empresa, nós somos colaboradores, nós podemos ser um só, nós podemos fazer mais pela sociedade, porque a gente não tá ali, não tô ali por mim, não tô ali, o gestor não tá ali por ele, a gente tá ali para entregar um serviço, para entregar um produto, ou para um consumidor, ou para o Estado, mas nós estamos ali em prol de algo em comum. Então a gente precisa fazer ambos entenderem que eles precisam se alinhar. E se a gente tiver uma mentalidade, um estudo, um foco em cima disso, eu acho que as empresas conseguiriam se desenvolver e entregar muito mais, tanto com gestores satisfeitos quanto com equipes satisfeitas. Eu vejo muita insatisfação de ambas as partes. Tati, você falou sobre entregar produto ou serviço, na verdade é sempre uma forma de melhorar a vida das pessoas. É tipo uma solução, sabe? Quando você foca em mostrar o impacto do seu trabalho, né, do produto entregue na vida de alguém, propósito, uma palavra super usada também nesse meio. Simon Sinek ou coisa desse gênero. Golden Circle veio ao mundo para falar sobre isso, né? Teoricamente, ele, não só ele, mas o grande antagonista dele, que eles se amam, né? O Leandro também fala sobre isso. Enfim, me veio na cabeça na hora. Até ele conformou coisas que eventualmente a gente já pensava, obviamente, que o óbvio não é fácil de ser percebido, né? Então, O óbvio a gente tem que ser dito. isso, é dificílimo, igual simplificar as coisas. Simplicidade vem de um grau de complexidade extremo. É caos para você poder simplificar as coisas. Então, assim, Simon Sinek conseguiu conformar e simplificando esse grau de complexidade a ponto de todo mundo perceber, cara, é isso. É isso, quando ele fala em Golden Circle. Tati, Né? O porquê, o como e o que. vou falar um pouquinho, já puxar, assim, pro que eu conversei com o pessoal, né, na minha palestra sábado. Legal isso. Que é o quanto a comunidade, ou qualquer tipo de grupo de pessoas, De adensamento de pessoas, né? consegue Reunião de também pessoas. treinar pessoas para que elas melhorem antes de estarem empregadas. Então, a gente fala muito de voluntariado. A gente surgiu desse mundo também. O que a gente faz é muito também como voluntário. A gente pelo menos começou dessa forma, né? E first, Sim, doações. E nessa parte de fazer as coisas sem ter o chefe, sabe, em cima de você, ou a sua vida depender desse salário, você tem um pouco mais de liberdade para errar e para aprender e para pedir, tipo, dicas. E quando você tem mais gente participando dessa comunidade, a gente tem a Tamba aqui, a Tamba Woman aqui, mas com certeza tem outros grupos também de pessoas que Deve querem existir estudar outros grupos, deve ter juntas. outros acontecendo, né? Você consegue, de repente, ter um pouco mais de profissionais que já tenham passado por outras experiências e aí chegam mais preparados para o mercado de trabalho. E também que consigam ser mais incisivos no que eles querem de mudança e colocar, como o CH trouxe, tipo, contextos em que as pessoas vêm primeiro. E aí tentar convencer esse gestor de que esse é o caminho a ser seguido e não mais o de antigamente. A gente fala muito, né, de propósito dentro das startups, e aí por isso as pessoas trabalham muito, muito, muito também, né, dentro das startups, porque tem esse ritmo mais acelerado. Mas eles conseguem muito dos profissionais serem acelerados assim, porque tá muito mais visível o impacto da startup.
o propósito Causa, da né? startup, sabe? Causa, a razão de existir, né? É. Você muito citou o livro do Simon Sinek, né? Do É. Começa pelo Começa Porquê. pelo porquê. Eu já lembrei de outro já, que é Organizações Exponenciais. Sim. Sim. Que fala É do, ótimo. isso aqui, ao invés de. E usa propósito, isso aqui usa um termo PTM, né? É. Que é propósito Transformador massivo. né? Transformador massivo. Isso. Que aí eu lembro que muitas organizações exponenciais, né? Elas usam isso como base. Por exemplo, o Google. O propósito dele é o quê? Organizar Todas as informações do né? mundo. Então, o TED, que é um pouco parecido aqui conosco, compartilhar ideias que merecem ser espalhadas, né? Sim. Então, eles sai um pouco daquela visão que a gente conheceu mesmo da faculdade, missão, visão e valores, entendeu? É, exatamente. Sai eu um pouco entendo disso. isso. Então, visão valores é chato. Ontem eu usei. É chato. Eles não deixaram de existir, eles têm uma razão ainda de existir, mas é chato a forma como eles se conformam, né? Aí virou manifesto, virou um outro tipo de meio, de formato de expressar, né? É que, na verdade, o que Propósito importa é transformador você também. comunicar e ter Exato. aquele propósito enraizado. Exato. Como você vai transmitir isso, a gente pode criar várias metodologias, várias Exatamente. estratégias que vai se atualizando ao decorrer da evolução da administração, mas que no final do dia toda organização tem, né? Exatamente. Por O exemplo, objetivo aí eu entendo que seja o seguinte, é construir significado, porque senão, se você não tiver uma frase de impacto forte, curta, capaz de ser memorável, lembrada, é a ideia do propósito transformador massivo, ele conecta, ele cria significado com as pessoas de forma massiva. Tipo, quando eu estou jogando ao mundo a Simples, né? expressão, eu tenho que ter alguma coisa desse sentido que seja de curto, memorável, capaz de conectar demais com a causa. tem um case que eu gosto muito de citar, eu gosto bastante da reserva. Aqui não tem reserva, gente. Não sei se vocês já foram lá no shopping, mas aqui não tem, infelizmente. Eu gosto dessa relação de ser uma marca amigável, que através da roupa você passa uma mensagem. Social entrega Entendeu? também algum benefício. Tem um outro, vamos citar um case daqui mesmo. Vocês conheceram o Boto, né? Sim! O Boto. Ganhei Gostaram? camiseta. Ganhar as Outro camisetas. ID. Gostaram? É. É a mensagem Tá da nossa região É norte, isso. do nosso estado, transmitida através dos Exato. produtos. Caneca, a camiseta, o Vem do Norte que aqui é forte, Cega das Cegas, entendeu? Então, eu gosto muito dessa relação. Acho que também é uma coisa... Identidade, né? propósito. Identidade. A gente também. conversou também um pouco sobre isso aqui antes de rolar, né? Identidade Sim. é fundamental, porque identidade conecta com você. Se você não tiver conexão com o que você faz. Mona estava falando isso. Se eu não conseguir encontrar conexão com o que eu estou fazendo, eu não encontro o caminho de felicidade. Se eu não encontro esse caminho de felicidade, por que eu vou seguir ele? O legal é que, por exemplo, na minha época, eu sou de outra geração, tenho 54 anos de idade, a vida era muito com o que o tradicional ainda expressa. Cara, você tem que se formar, estudar, se preparar para trabalhar para fazer um concurso público, para trabalhar para uma grande empresa, seja ela multinacional preferencialmente, se não for uma nacional tão grande quanto, coisas desse gênero. Então, quer dizer, você era formado para trabalhar para alguém. E esse era o padrão, acho que até poucas décadas atrás, que ainda é presente, ainda é prevalente até Sim. no Brasil, né? E no mundo também. Enfim, e a gente hoje começa a conversar, nas últimas décadas, a gente começa a conversar sobre empreendedorismo como um caminho. Ele não é o caminho, mas ele é um caminho. Agora, o que ele é por certo é o seguinte, uma construção de jornada que todos temos que fazer. Porque aí a gente começa a ter aquilo que, voltando para a identidade, algum domínio, alguma consciência, alguma ação sobre a nossa própria vida que está sob o nosso controle. A vida não está sob o nosso controle, mas a nossa vida, de alguma forma, a gente tem que buscar construir um caminho que a gente consiga ter consciência do que a gente está tomando por decisão ou escolha ao longo dela, né? Nessa de Enfim. escolha, empreender é uma escolha um caminho, difícil, é uma tá? Isso. Porque você não tem tantas certezas Isso. envolvidas nesse caminho. E empreender com startup, né, com tecnologia, Mais negócio exponencial, Mais difícil ainda. é mais complicado ainda. Mas vocês não Mas acham não é impossível, tá? É. E já tem muita coisa pré-estabelecida que você consegue seguir como caminho. Tipo essa parte da validação que eu comentei um pouquinho com vocês, que é super importante. Mas tem outras metodologias, que nem a Mona trouxe, de validação, o quanto vocês conseguem se prevenir do que é incerto. E agir conforme, sabe? Se preparar mesmo. Então, vou querer empreender. É bom começar o seu negócio estando empregado em outro lugar para você ter um caixa e não depender dessa ideia que ainda tá inicial. E por mais que esse seja o caminho mais confortável para se empreender, é muito comum a gente ver acontecer nos casos dos extremos.
Ou se empreende pela necessidade, quando você não tem outra alternativa, Isso, que é muito oportunidade. comum. Minha família, todos os empreendedores que tem na minha família foram por necessidade, fome extrema, seca extrema lá do Nordeste. Enquanto que, do outro lado, também são aquelas pessoas que já vieram de uma situação de muito privilégio, que viram como se faz para ganhar dinheiro. Quando você já tem dinheiro, é muito mais fácil multiplicar aqueles dinheiros. Sim. Mas aquelas pessoas que estão no intermediário, teoricamente, são as mais confortáveis para começarem a ter qualquer mudança de vida, porque o impacto vai ser muito maior. Quando você tem muito dinheiro, você faz mais dinheiro, você não percebe no seu dia a dia o que é que mudou, porque você já tinha todos os acessos. Mas quando você está na condição de classe média, por exemplo, e você dá um salto desse, você consegue ver uma mudança. Sim. E você consegue ver aquele resultado de mais impacto. Mas aí você fica tão acostumado com aquele salário fixo, que você ganhando ali, sei lá, seus 4, 5 mil, confortável. Mas não pense em preparar para fazer um pé de meia, para empreender ou arriscar, tentar coisa diferente aqui ou ali, sabe? E o salto poderia ser muito maior, muito mais confortável do que, por exemplo, quem tá muito lá embaixo ou do quem tá muito lá em cima. Acho que a pandemia veio para isso. Ela meio que pressionou as pessoas que estavam com dificuldade de perder o emprego a empreender. Sim. Colocar a cara a tapa e se arriscar. Eu vou comentar uma coisa com vocês aqui, que um marco para mim, claro, desse momento que a Mana ontem, por exemplo, expressou super bem lá. O exercício empreendedor, que eu sempre falo que a gente empreende a própria vida quando a gente toma consciência que ela é nossa. Se a gente não deixar para os outros tomarem conta para a gente, que é o que acontece com a maioria. Então, quer dizer, teoricamente, empreender é uma atitude, é você tomar consciência e tomar exercício sobre a sua própria vida. Obviamente que você aprende que a gente não tem controle de nada e que a gente, por mais que a gente faça o nosso caminho, a gente vai ter uma opção de coisas que vão acontecer que são totalmente incertas, que estabilidade é ilusão, ela não existe. Mas o conforto é um caminho comum de qualquer ser humano, via de regra. Se você encontrar um caminho de conforto, você acomoda. Sim. Então, se você não tem um autoestímulo de sair desse conforto, de provocar um impulso para buscar outras coisas, você fica. E se alguém não te espetar também, você continua. Então, assim, é comum esse comportamento. Mas o legal do empreender, eu perdi até o fim da meada aqui que eu estava falando, que eu vou viajando. Mas, Deixa eu contar, então. Acontece. O empreender, cara, por ser uma atitude dessa natureza, a gente fica muito preocupado com essa necessidade que para a gente já é presente, já não é de hoje, há muito tempo. O marco que aconteceu para mim foi quando eu vi o Muhammad Yunus, do Union Social Business, de negócios sociais, prêmio Nobel, e com a experiência dele na Índia, né, com o Grameen Bank, em Bangladesh, e ele contando aquela história. Eu tive a honra e a oportunidade de estar com ele presente no Rio em 2015, quando ele veio para cá. Fiz questão, não queria falar nada, só queria abraçar ele e agradecer. Então, quando ele passou por mim no corredor, me permite, eu abracei, agradeci, eu falei, já tô satisfeito. Aí, enfim, quando ele mostrou, deixou claro para mim que o caminho do empreendedorismo, ele tem que ser exercido. Não que você tenha, muitas das vezes o empreendedorismo é confundido com ter um negócio. Então não é. Empreender significa você liderar alguma ação coletiva. Que eventualmente o negócio também é meio, é um veículo. Mas existem outros tantos veículos para você liderar uma ação coletiva. Ou você puxar uma ação coletiva. Quem puxa e quem lidera normalmente tem uma atitude empreendedora mais presente. É isso aí. Agora, os outros que colam, eles também têm que construir essa força empreendedora dentro deles. Muitas das vezes a gente chama de intraempreendedorismo, está dentro de uma empresa. Nas startups são os colaboradores, que a gente passou a chamar de colaboradores, né? Mudou o termo. Enfim, todos têm que ter uma atitude muito empreendedora, que o nível de certeza só aumenta. E o nível de processos que a gente coloca, eles são mutáveis o tempo todo. Quase que a gente modifica eles ao longo de um curso pequeno de tempo. Então, quem está na frente, está operando, fazendo seu papel, desempenhando sua função, tem que ter essa rapidez, esse comportamento, essa atitude de transformar as coisas para melhor o tempo todo. Melhorar a relação com as pessoas, melhorar a relação dos meios, melhorar a interação entre elas, melhorar o que se entrega, promover melhores resultados, aumentar o nível de impacto, aumentar o nível de acesso. Essas questões de ordem social, ambiental, tudo que a gente chama de impacto socioambiental. Então, eu falo muito sobre isso nas minhas falas, e tem as pessoas sempre como centro, e eu falo o seguinte, as outras coisas que a gente coloca enquanto humano no mundo são meios, são veículos. Tecnologia é meio, startup é meio, é veículo. Qualquer coisa que a gente coloca no meio é veículo, para você atender uma necessidade que outras pessoas têm do outro lado. E que para promover esses resultados positivos, buscar impactos socioambientais positivos também.
É a nova economia, né? Exatamente. A nova Que eu já economia. tiro a nova, falo, a economia é sempre a mesma, Uhum. mas a gente está transformando a economia ao longo da nossa existência. A gente muda contextos. Se a gente começa a prevalecer com esse tipo de perspectiva de mundo, o contexto vai girando, pivotando, né? É. E aí, eventualmente, a prevalência que a gente tem hoje do mundo que a gente chama de conservador, antiga economia, passa a ser a tal nova que a gente está perseguindo. É muito Ai, vai ser isso, tão né? melhor quando for prevalentemente assim, É. com a Minha mulher adora mentalidade implicar comigo com empreendedora. essa minha palavra, mas eu tô tão prevalente, notadamente, falei, pô, sei lá, cara, acho que é conexão com o mundo acadêmico, que ficaram me puxando para fazer. Falei, fiquei Da viciado nessas conversa. palavras loucas aí, mas enfim. Gente, felizmente a gente está caminhando para nossa reta final. Ah! Que a Amanda precisa daqui a pouco viajar, né? Ou você libera, que hoje você é a nossa chefe hoje aqui. Não, aqui ainda tem mais 15 minutinhos, 15 tá? Tá minutinhos. com vocês. Minutinhos dá pra falar um pouquinho mais. Tá. Coração. Acho que a gente podia desmistificar algumas coisas também Boa. sobre startups. Legal. Com certeza. Eu queria fazer uma pergunta. Tu quer fazer? Fica à vontade. Vocês acham que startups são pequenos grupos com armas melhores? Ai, amei essa definição! Parabéns, é De isso. verdade, olha, eu não sei vocês, eu não gosto do Equias. Os startup enxutos, acho muito complexo demais aquilo ali, entendeu? Aí eu fui pesquisando e é isso. São grupos pequenos São. caminhando para o mesmo propósito com armas melhores, entendeu? Não Pelo tô- menos esse é o conceito para mim. vieram os conceitos Não. squads, né? Uhum. Ai, É. Parece tudo assim mesmo, grupos pequenos. De verdade, eu tenho uma paixão mesmo por startups, por gestão, porque eu acho que isso vai além. A gente pode aplicar Também isso acho. também na nossa demais. vida Vida. pessoal, Exatamente. entendeu? É a cultura empreendedora, né? Exatamente. E o quanto isso Fala dos pilares. faz parte da nossa vida, que nem o CH trouxe demais. E de cultura empreendedora, eu vi muito e vivenciei ela muito fortemente participando de um Startup Weekend. Isso. CH é facilitador de Startup Weekend. Totalmente, Eu né? acabei de ser convidada também para virar facilitadora de Startup Weekend. Aê. Um baita reconhecimento. Aê. Eu tô super animada, super feliz com a notícia. E é essa chave que você vira na sua cabeça, que você começa a ver o mundo de outra forma. Então você começa a questionar, inclusive, como os negócios que existem começaram, sabe? Que é uma coisa que na escola passa muito batido, sabe? A gente aprende como fazer um fluxo de caixa. Às vezes, né? Não é. Às vezes não aprende muito, não. Porque você também não entende o que o fluxo de caixa representa na realidade. Qual é a Nossa. função dele, né? Isso faz muita diferença. Então, cultura Cara, empreendedora. Legal, isso vem do design, eu gosto dessa visão. Forma, função, né? Então, papéis, né, no mundo, intervenções no mundo, função, a que se destina isso, qual é a finalidade? Por que você faz isso? A gente pensa em benefício. Por que a gente tem esse comportamento de visão? Porque a gente se apresenta com o que eu faço, mas ninguém, o que eu sou, né? Normalmente a gente foi ensinado a pensar no fazer, o que você faz, e aí você fala de você sobre o que você faz, né? Enfim, é muito Vocês isso. repararam que Perdendo assim, essencialismo. isso. Vocês repararam que até agora a gente não estou nem um pouco do currículo de vocês? Nossa, é A verdade. gente quer, Não precisa. de verdade, porque a ideia de estudo aqui, quando eu era apresentador de administração lá na faculdade, mestre de cerimônias lá, e tava com gravatinha e tal, eu odiava aquilo. Nossa, eu odiava Aí também. falava currículo inteiro do cara, eu odiava isso. Eu quero saber a essência de você, Isso, o seu boa. propósito, entendeu? O que você tem hoje, seus títulos, ele não valem de nada se você não der voz a eles, se você não colocar não eles em colocar prática. significado ali, né? Aham. E Isso. é a mesma coisa, e aí agora eu quero devolver para vocês. Hoje, vocês estão em um lugar onde vocês têm certos hábitos, né? Para vocês deram palestra o resto dessa semana. Sim. Mas quais eram os hábitos de vocês antes de vocês chegarem hoje onde vocês estão? O que vocês faziam? Tá. A minha trajetória, ela sempre foi muito direcionada para o empreendedorismo, então eu comecei a empreender aos 8 anos de idade, então meio que eu não conhecia outro mundo, e eu gosto de dizer também que é bom e é ruim, tem um bônus e um ônus ter começado bem cedo. Um bônus porque eu tô realmente no caminho que eu gosto desde muito tempo, e eu pude acelerar meu processo de aprendizado, acelerei acesso às oportunidades,
Eu tô nesse cargo que eu tô hoje desde os 21 anos de idade, hoje tenho 23. Fui a pessoa mais jovem a assumir a posição de Community Manager, que é como gerente de comunidade do maior fundo de investimentos da América Latina. Então, nenhuma pessoa da minha família teve algo tão perto, ainda mais tão jovem, assim. Para mim, foi um sucesso pessoal ter conseguido estar onde estou hoje. E aí, para poder chegar nesse cargo tão jovem, ter acesso a essas oportunidades, eu tive que trabalhar e estar imersa nesse meio, fazer muita coisa muito rápido, muito cedo. Mas aí eu não experimentei muitas outras oportunidades do mundo ao redor. Então, meu primeiro estágio foi na incubadora de empresas, ajudando empreendedores. Eu tive startup, tive empresa pré-incubada, tive negócios tradicionais também, vendendo bijuteria, vendendo maquiagem, mas sempre foi nessa área de empreendedorismo. Com inovação ou sem inovação, mas sempre no empreendedorismo. Então, assim, não tem uma coisa que foge muito da curva. Na minha trajetória, ela foi muito consistente nesse ponto. E aí, gosto até de, realmente, quando eu falo sobre a minha trajetória, separar as coisas. Que para algumas pessoas que não conhecem todo o meu histórico, acho que, caramba, ela fez algo super fora da curva em algum momento, foi um acesso muito privilegiado, mas, na verdade, é um somatório de pequenas ações que foram sendo desenvolvidas ao longo de todos esses anos. Então, para dar o primeiro passo, a gente não nem sabe para onde vai acabar, né, esse resultado, mas quando a gente vai começando a depositar todo dia uma migalhinha, vai construindo nosso muro e vai subindo, tendo uma vista melhor, mais oportunidades. E isso foi muito bacana, assim, para tudo que eu conquistei até hoje. Eu, ao contrário da Mona, não tive tanta sorte assim, tá? Porque eu acho que é sorte você ter encontrado o empreendedorismo bem cedo na sua vida. Foram várias coisinhas que ela foi fazendo ao longo do tempo. Não foi não, mas foi sorte. Foi teimosia, persistência. Mas assim, positivo, sabe? Sim. Você falou, não sei se é positivo ou negativo, alguma coisa assim, você falou. O contexto dela favoreceu o caminho dela. Favoreceu. Assim, que inveja, porque eu sofri muito no mundo tradicional. Sabe? De me achar uma bosta, de achar que eu não sabia fazer nada direito. E, tipo, eu era boa. Eu tava sendo reconhecida, inclusive financeiramente, mas eu odiava aquilo, sabe? Então eu sofri muito antes de me encontrar, antes de encontrar essa tribo que olha pro problema e vai lá e tira as coisas do papel e faz acontecer. E esse caminho me custou muito caro também. Então, deixei amigos pra trás, porque não entenderam essa minha mudança. Tipo, a gente fala muito de voluntariado, porque também a gente tá já há muito tempo dedicando os vários finais de semana, as noites e qualquer outro momento também pra fazer alguma coisa que não necessariamente te dá retorno imediato, mas é porque você impacta as pessoas, você conhece as pessoas, você quer tentar ajudar essas pessoas de alguma forma. E aí, nisso, eu sou muito feliz desde que eu encontrei esse mundo. Então, de novo, eu volto falando, nossa, eu queria ter conhecido isso antes. Porque acho que a vida teria sido melhor. Mas aí eu tenho formas também de encarar essas coisas. Realmente, o meu caso assim, é bem fora da curva. E aí eu não sei se é sorte, porque eu acho que depende muito. Talvez você não encararia o empreendedorismo dessa forma se você não tivesse sofrido tudo que você sofreu. Talvez você tivesse visto, achado chato, porque todo mundo que fez ensino médio comigo e teve acesso às mesmas oportunidades que eu tive lá atrás, hoje, nesse momento, estão me pedindo acesso às oportunidades que eu chamei eles para irem comigo lá atrás. Porque na época, maturidade, condição de vida, de mundo, eu nunca fui a pessoa de fazer nada sozinha. Só que as pessoas não estavam naquele momento intelectual, espiritual, de estar fazendo aquilo. Mas hoje elas estão, 10 anos depois. E tá tudo bem, eu tô ajudando essas pessoas. Então eu vejo que é muito da trajetória, as influências que você vai sofrendo ao longo do caminho, né? É questão de contexto. Eu acho que pra mim foi sofrido mesmo, porque eu já sabia dessa minha vontade de mudança. Como nos resgatou, na realidade, a Tati, a gente sabe que, né, as coisas acontecem no seu tempo, acontecem na sua formação e tem um porquê que a gente eventualmente não consegue realizar, mas um dia a gente percebe. Sim, tudo na nossa vida é uma construção. Então, cada caminho, eu tenho muito isso na minha mente, que cada caminho que a gente traça, cada passo que a gente dá, por mais que pareça que foi errado, por mais que dê bomba e que seja ruim, que você sofra, lá na frente ele vai te trazer algo. Ou alguma coisa que você teve que aprender, algo que você, uma lição que você teve que entender, ou alguma pessoa que você teve que conhecer lá atrás para lá na frente fazer uma diferença. Então eu tenho muito isso, de que toda a nossa história, e tanto os acertos quanto os erros, as pessoas certas e as pessoas erradas, elas
as coisas acontecem porque realmente a gente precisa passar por aquilo. Eu trouxe essa fala Um senso de sobre destino também. o meu arrependimento, sabe? Essa dor que eu sofri, porque eu queria ter tido o conhecimento antes. Então vocês falaram, né, que vocês conheceram a Tambaqui porque eles foram na universidade. Cara, o quanto a gente precisava ter mais de empreendedorismo dentro da universidade, dentro Sim, da escola, sabe? sim. Da escola como oportunidade. E até autoconhecimento. Porque a gente fala bastante, né, sobre, tipo, fazer escolhas. É. Mas aí tem Teria uma, que ter tem uma, isso também. quer dizer, tem uma barreira que ainda é contexto presente, né? Ou seja, muitas dessas portas ou janelas continuam fechadas. Sim. Uhum. Então, assim, você pode ir lá bater, pode até arrombar, bater com o pé, e às vezes você não consegue, mesmo que você quebre a porta e entre, lá do outro lado não vai ter ninguém para te acolher. CH, fala como Então, você chegou. não rola, né? Tô curiosa pra saber também o que é que você Sua já história. fez. O quê? O que é que você já fez na vida que é Ah, diferente? Como que você chegou no Você mundo tem de mais empreendedorismo? trajetória. Ó, eu nasci. Eu nasci Vou fazer- mais. Eu Vou nasci fazer igual o há Cortázar. 10 tem mil tempo. anos. Fazer igual o Cortázar, não, Cortella. o Cortella. Você tem tempo? Você sabe que isso O tá mundo era uma falando. bola de fogo. Sacanagem. Mas enfim, assim, essa pergunta foi em relação ao hábito, quer dizer, um hábito que é a mesma Nossa, coisa. nem respondi essa O tempo faz com que você realize coisas que a consciência vai construindo ao longo do tempo. E aí você toma consciência, né? Hoje eu tomo a consciência clara que um hábito que eu sempre tive inconscientemente na vida, na realidade foi um comportamento repetido, ou enfim, um hábito de fato, era estar sempre atento às outras pessoas. Então eu estava sempre pronto para ajudar, estava sempre disponível para ajudar, eu estava sempre procurando um jeito de ajudar a todo mundo com que eu me relacionava. Então, quer dizer, era muito comum eu fazer coisas para outras pessoas que parecia assim, porra, parece um yogi, um guru, sei lá, tá falando. Você tá espiritualizado, você. Cara, sei lá, deve ter alguma coisa falando por mim aqui, talvez, sei lá, não sei, sei que de alguma forma eu ajudava sem perceber. E às vezes eu ajudava sem necessariamente fazer o que se esperava que eu fizesse. Então, Ah, assim, isso foi muito claro para mim que se tornou um hábito e é tão recorrente que hoje está internalizado de tal maneira que sai naturalmente. Eu, às vezes, sofro com isso. Para a gente fazer esse tipo de trabalho que a gente faz, que para nós é natural, aqui todos nós, de alguma forma, temos essa entrega, é. que é donativa, né? Que é doação, que a gente faz é o Give First, é muito isso, por isso que muito do curso da história da gente tem voluntarismo pra caramba, mesmo que não seja voluntarismo, né, entre aspas, definido como voluntário, é voluntarismo na prática. E aí, enfim, isso que a gente faz com tanta recorrência traz uma certa dor, porque você, muitas das vezes, não sabe dizer não. Opa! Isso é o senhor aprendizado. Na vida, né? Você aceita tudo, você quer ajudar todo mundo. Aí quando você é uma pessoa nuclear nesse senso percebido, todo mundo te pede coisa, todo mundo te pede ajuda, todo mundo quer você, todo mundo... Blá, blá, blá. Mas cara, não tem tempo, não dá tempo. Daqui a pouco eu tô totalmente... E eu esqueço de mim. Por isso que a gente tem que ter o quê? A formação de novas lideranças dentro das Exatamente. comunidades o tempo inteiro, Exatamente. passagem de bastão, gestão de conhecimento, ter o histórico de tudo que Exatamente. está Mas aí acontecendo. que tá. Tem que ter isso, óbvio, a gente faz isso, às vezes não faz tão bem, tem que fazer melhor, mas a questão é a seguinte, por outro lado tem o desapego. Então essa nuance é muito sutil desse movimento. Ou seja, você pode fazer a mesma coisa, do mesmo jeito que eu falei, você pode arrombar a porta, pode quebrar a porta, porque a porta não está aberta para você. E mesmo do outro lado, se você não for acolhido, você não vai conseguir avançar. Naquele contexto, daquele momento. Não quer dizer que nunca possa mais à frente fazer o movimento. E não necessariamente seja você. Mas você já começou o movimento. Já quebrei uma porta, de repente veio outro, entra. De repente veio outro, dá mais 10 passos para dentro. Daqui a pouco tá na sala de aula, aí pronto, já melhorou. A gente sempre tá sentado Né? nos ombros dos gigantes, né? Então Exatamente. a gente pega tudo que já foi feito também. Exatamente. E eu quero bater muito nessa tecla de, tipo, gestão de conhecimento, o que a gente pode fazer para trazer mais pessoas para esse nosso mundo. Porque eu acho que tem muita gente perdida, assim como eu estive, sabe? Sim, Então, sim. o trabalho É de uma vocês é coisa. fenomenal por conta disso. Vocês estão contando histórias de empreendedores locais, porque tem que ter a referência, tem que ser uma pessoa acessível, tem que ser uma pessoa que fez a mesma escola que vocês, entendeu? Muito melhor do que alguém que estudou em Harvard, entendeu? Porque não vai se Não tem conectar. pertencimento, é. Exato. Tá muito distante, Tá né? muito Eu distante. gosto de um outro exemplo, só que é bem parecido. É. Eu diria que, mas isso é meu, pessoal. Eu sou uma escada.
A pessoa que vai passar por mim, ela tem que ser melhor do que eu. Ai, é Legal. isso. Imagina se todo Isso gestor é tivesse escada. essa mentalidade. Entendeu? É isso. Mas isso é Pelo muito menos bacana. é o que eu tenho meu de pessoal mesmo. sim. Entendeu? Tipo, tem inclusive um post que uma vez eu fiz um podcast que eu falei, cara, o Mentos pra mim, ele é o que o Jeff Bezos fala, que eu vou lembrando das frases aí. Os ganchos. Está escrito no livro do 16 Cartas de Bezos. Ah, Ele isso. escreve. É incrível. Ele conta que ele É 14 construiu. cartas, né? Não, 16 cartas de 16 Bezos. Ele fala que ele construiu um relógio de 10 mil anos. Então, por que você constrói um relógio de 10 mil anos? Ou seja, eu demorei pra entender o que significava isso. Eu relia. Aí chegou o dia que eu entendi. Falei, o nome dele é menos importante. O mais importante é o que ele leva. Exatamente. Mas, Você entendeu? está dando visibilidade para os empreendedores. Você é a escada para esses empreendedores e você se coloca como Um meio, um né? entrevistador que Uhum. você está fazendo. Ou seja, eu estou dando visibilidade para o entrevistado. Eu estou participando do papo, Uhum. mas eu quero que o que essa pessoa traz para a gente, o que ela conta, venha, né? E o negócio do desafio que eu estava falando é o seguinte: tem coisa na vida, e muito mentor isso, tá? Muito mentor que eu acabei me virando também ao longo da vida. Tem momentos na vida que você tem que soltar. Outros você tem que jogar no abismo. Porque é aquela pessoa assim, cara, do fundo você não passa. Sim. Tu vai bater no fundo, vai voltar. Ou então vai ficar, vai depender de você. Agora eu não consigo viver por você. Então, assim, o desafio que eu digo é nesse sentido. A gente, quando quer ajudar muito, a gente quer ajudar, a gente quer, do outro lado, ver a pessoa, né? Respondendo Só na que mesma o tempo velocidade. de cada um é o tempo não de é cada assim, um. exato. Ela vai construir a jornada dela do jeito dela. Eu impliquei em alguma coisa, eu contribuí para o processo dela. E a minha visão do impacto. O impacto a gente não consegue medir, o impacto a gente contribui para. Resultado a gente busca medir de alguma forma. Seja ele qual for o resultado que você esteja medindo. Mas o impacto é algo desdobrado, é algo que vem do reino da abundância. Ou seja, é outra ordem de pensamento, é outra ordem de você não está preocupado efetivamente com o que vai dar nisso. Você está preocupado em promover um bom impacto, um impacto positivo. O que vai dar depois disso? O resto da escada conta a história. Não é isso? Perfeito. Uma vez uma amiga chegou pra mim e falou assim, tá, ela me chamou pra um pagode no sábado à tarde, todos os sábados à tarde praticamente eu tô aqui. Eu falei, não posso porque eu tenho gravação. Aí ela virou pra mim e falou, quanto que você tá ganhando por gravação? Porque você tá indo lá, disponibilizando o Isso. seu tempo, o seu rosto, a sua vida, deixando de fazer as coisas pra tá lá. E quanto que você tá ganhando? Eu falei, experiência, conhecimento, poder conhecer novas histórias, poder ter acesso a pessoas que talvez eu não tenha lá no pagode. Sim. Então, assim, pra mim hoje estar aqui, ontem eu tive 2 aniversários pra ir, eu fui lá, fiquei meia hora em cada um, 10 horas eu tava aqui, me arrumei, deitei, dormi, sonhei a noite inteira com esse episódio, acordei elétrica, porque, cara, a gente não ganha nada aqui financeiramente. Sim. Porém, o conhecimento que a gente tem, o quanto agrega para nossa vida, tanto como pessoa quanto profissional, cara, isso paga todo o tempo que a gente dedica aqui. E que nem tem uma convidada que a gente trouxe uma vez e ela falou, cara, bora marcar de novo. Isso pra gente é tão gratificante que fala, a gente tá no caminho certo, a gente tá fazendo um trabalho legal. Então isso pra mim vale muito mais do que a questão E financeira. o legal é o seguinte, note que a questão financeira é importante, a gente sabe Sim. disso. Agora, o legal é o seguinte, daqui a pouco as pessoas vão estar pagando sem você precisar nem pedir. Que assim seja, não é mesmo? Porque o valor que você está construindo vai ser percebido, já está sendo. A gente chegou aqui a conhecer vocês agora. E a gente já percebe valor pra cacete. Nossa, demais. Inclusive, já fiz o sim. convite, né? Isso se estende a toda a Vamos equipe. lá. Quando vocês quiserem, Aham. qualquer lugar Claro, que vocês estiverem do Brasil, fala com a gente que a gente conecta É aí, vocês também bora. com os empreendedores da cidade. Aham. Conecta é legal, assim, conectar pontes. Eu gosto da palavra ponte pra caramba. Não sei. O que vocês têm de identidade aqui, que de repente tem uma ponte externa que fala, tá na mesma sintonia, tá quase no mesmo paralelo. Aí essa ponte é legal. Porque Fazer você colaboração. fortalece um agora o outro. Uhum. Então, quer dizer, o ganho vai para os dois lados. Sim. É sempre muito mais interessante fazer isso. Eu penso sempre muito assim. Gente, tem problema no mundo demais pra resolver. Tem. Espaço demais pra quem quiser Tem. resolver problema, entendeu? Então, que a gente tenha muitas startups, iniciativas, grupos,
Enfim, eu acredito muito no poder dos grupos. Eu até queria recomendar um livro Qual? que eu vim pegar na internet, porque eu não sou que nem o Lucas, entendeu? Eu só lembrava do Não tem a começo do supermente título do do- livro. Mas é Bem-vindo ao Clube. Como o poder dos grupos pode transformar o mundo. É ótimo. É sensacional e é muito sobre isso, sabe? Como que a gente, mesmo em pequenos grupos, a gente causa um efeito. E como que a gente consegue transformar vidas e melhorar situações. Trazer oportunidades para as Partilhar, né, pessoas. cara? A ideia do TED, Partilhar. que vocês fazem também, compartilhar é fundamental. Sem isso a gente não consegue melhorar nada, não. Queria ter conhecido vocês antes, sabe? Ela tem. Pelo menos há um ano. Sabe qual é o principal hábito da Isa, na minha opinião? É. FOMO. Muito! Vamos, já FOMO. somos. Isso aí ela deve ter tido a vida inteira. Porque ela contou Eu nasci de 8 meses, gente. Tá bem, eu tô entendendo. Desde antes. Esperar os 9 meses pra nascer. Tá explicado. Mona, e aí, deu tempo? Agora a gente tá no horário mesmo. Fechou. Senão daqui mais um pouco eu perco o voo. faça a sua pergunta final, seu comentário, seu testemunho. Eu já falei tanto. Agora você. Ela não quer Agora fazer- deu bug. Só da primeira pergunta final é fogo. Ela não vai querer Deu fazer a bug pergunta aqui. final. Não Porque ela estava não quer que acabe, entendeu? Não estava preparada para esse momento. Ah, Olha, como ontem eu fiz a pergunta final e você. Gente, pela primeira vez ontem o Lucas não teve uma pergunta final. Eu fiquei chocada. Eu até depois vi se ele estava com febre, mas não. Hoje eu deixo as honras para você fazer a pergunta final, que eu sei que você sempre tem aquela pergunta deliciosa na manga. E é pela carinha aí, ó. Ansiosa. quero essa pergunta agora. Gente, primeiramente, vamos lá. Muito obrigado por ter vindo aqui conosco, tá? Realmente Gratidão, é uma Tony. honra mesmo. Acho que talvez teria realmente querido conhecer vocês, né? Mas acredito que a gente tá no momento certo, né? E por falar em momento certo, eu não sei vocês, mas que eu realmente acredito que há algo, há um Deus assim pra nós, entendeu? Que tem um plano realmente pra nós, né? Independente sim de quem acha que é Deus, independente de religião. Espiritualidade, entendeu? né? Fala de Espiritualidade. espiritualidade. Isso mesmo, exatamente. Tem alguma coisa que tá além do nosso nível de consciência, Isso mesmo. que de alguma forma influencia o jogo, né, da vida, de uma maneira. Eu acredito sim nisso. E Eu não gosto de. E aí, minha razão de não colocar em algum lugar isso é porque eu não gosto de colocar rótulo, não gosto de delimitar. Uhum. É muito Einstein nessa coisa. Não tô Uhum. querendo dar de gênio, não, mas é a fala dele, tá? Uhum. Aquela coisa de, cara, pra que eu vou ficar preocupado com isso, né? Sim, sim. É porque a gente precisa, né, muitas das vezes, materializar as coisas para poder trabalhar. E aí, enfim, Uhum. já recebeu o aviso ali. Meu voo vai sair sem mim, CH. Você vai ver minha passagem de É volta. isso mesmo, né? É isso mesmo. Mas a espiritualidade, Eu é a palavra-chave. acredito também nisso. E assim, independente assim de religião de vocês, se vocês acham quem é Deus, o que importa é a espiritualidade mesmo de cada um. Isso. E eu gosto muito de fazer eu só fiz uma vez essa pergunta aqui, foi bem legal. Se vocês acreditassem que de fato existe algum juízo final, algum dia, né? E se vocês cheguem lá com Deus, e Deus pergunte, e aí, Carlos? E aí, Mona Lisa? E aí, Isa? Por que você fez o que fez? Por que você não fez o que deveria ter feito? O que vocês diriam? Nossa. Terapeuta agora, por favor. Eu vou começar porque eu já Precisa. paro logo. Tá bom. Eu fiz o que eu fiz e fiz bem tudo que eu fiz. Eu quis fazer melhor sempre. Mas tá bom a minha entrega. Um dia eu quero sei ter que nem o eu TH. impactei muita gente. Eu sei que foi muito positivo, que eu ajudei muita gente. Enfim, eu tô feliz com o que eu já fiz até aqui e eu não tenho o menor medo de morte. Ai, eu quero muito ser que nem o CH quando eu crescer, gente. Porque assim, queria ter feito muito mais. Me esforço pra fazer muito. Faço as minhas escolhas pensando em impacto, pensando em trazer oportunidades, tipo, para outras pessoas, para outros lugares, principalmente, porque eu sei muito do meu privilégio de estar em São Paulo, ter nascido e sido criada em São Paulo, capital, sabe, com os meus privilégios. Então, e aí eu vejo notícias e eu sou pisciana, e eu sou sensível, e aí eu nóis. quero mudar o mundo inteiro, eu quero, tipo, melhorar desde, tipo, como os animaizinhos são tratados, as pessoas, os idosos, os bebês, a fome no mundo, eu queria resolver esse problema. Mas com certeza, acho que no juízo final, eu
seria bem avaliada, vai, no sentido igual o que o CH trouxe, você fez o que você podia e muitas vezes eu me deixei pra trás também pra poder fazer mais pelos outros. Hoje em dia eu consigo equilibrar pouco mais, porque senão é uma maratona, né? Não é uma corrida, então hoje eu tenho mais consciência Perfeito. disso e espero continuar correndo essa maratona com saúde, Não que é quero morrer importante não, também. quero ver muito mais. Eu acho que eu chego aos 100 fácil. Pra mim, eu acho que ter a consciência desde sempre da minha humanidade / mortalidade pode ter sido um ônus e um bônus mais uma vez. Então, tudo eu tento ponderar para os dois lados, porque certas coisas, e por ter experienciado muita coisa muito cedo, eu sempre tentei ser muito consciente. Isso pode ter acelerado e também antecipado coisas que não Sim, deveria ser no sim. momento. Então, talvez eu tenha forçado a barra em alguns momentos que não era pra ter sido. Pô, talvez se fosse viver mais 30 anos, você não tivesse feito isso desde agora, né? Nunca vou saber, mas eu sempre fiquei pensando, cara, mas se eu morrer antes disso, aí eu não fiz nunca mesmo. Então, isso sempre foi um reloginho assim na minha cabeça que me fez tomar decisões em momentos que talvez não fosse o mais adequado. Depois eu aprendi um pouco disso, mas não quer dizer que hoje eu já consiga medir melhor meu tempo. Mas eu tento, acho que ponderar sempre as coisas para impactar as outras pessoas de maneira positiva pode ter sido realmente a coisa que ajudou e me ajuda a terem decisões mais acertadas, até como pessoa mesmo. Eu quero ir mais rápido, só que vou estar gastando aqui um combustível do mundo, mas em compensação vou estar ajudando na reciclagem para outras pessoas. Então eu tento abrir o caminho de um jeito, mas sempre levando outras pessoas junto. E eu tento usar isso como forma de compensar, né? Esse caminho, essa trajetória meio que saindo da curva ali, então eu acho que esse momento seria talvez muito cheio de questionamentos. Não sei direito o que esperar sobre isso, mas eu estaria feliz também. Missão assim, dever cumprido. Eu gosto sempre de trabalhar com metas de curto, médio e longo prazo, pessoais, não questão só de trabalho. Eu acho que eu tenho mais metas pessoais do que metas de trabalho. Eu odeio metas de trabalho, assim, de muito longuíssimo prazo. Não sei pra onde minha carreira vai. Mas metas pessoais eu gosto, tipo assim, tá, se eu morresse daqui a 2 meses, eu tenho que ter construído tudo isso aqui pra eu morrer bem agora. Tipo, construir. Então, meio que objetivos de vida. Eu acho que seria isso. Show. Pilha purinha. É boa demais. Sensacional. E aí? Também estou muito feliz, É, cara. eu Muito estou feliz. muito Muito feliz de estar aqui feliz com de vocês. participar Muito feliz de estar aqui com vocês. Muito. Estou super à vontade. Foi Estou super energizado. uma conversa Sim. entre amigos quase, só que a gente se conheceu agora, né? Não, maravilhoso. Então foi um convidado, né? Não sei. É verdade. E é isso que eu acho que é a diferença. O convidado de ontem não foi um convidado que a gente convidou. Ele entrou em contato e falou assim: como que eu faço pra participar? E aí a gente questionou: por que você quis participar? Ele: cara, eu assisto os episódios de vocês e eu tenho a sensação de que o papo é tão acolhedor, é um papo entre amigos, vocês recebem as pessoas bem, vocês têm todo o cuidado, não é uma entrevista, não é tipo, e aí, como é tudo certinho? Não, é algo descontraído, isso me fez querer, porque eu quero me expor mais por conta do meu trabalho, só que eu não sabia como, e eu imaginei que aqui seria um pontapé inicial perfeito para eu conseguir me expor mais. Eu falei, cara, maravilhoso. Ele falou uma que. Ele validou para vocês. Ah, Não, e assim, ele falou uma que. Eu não sei se ele falou gravando, mas ele falou Gostou, que super ele gostoso. foi num podcast antes da gente, mas ele falou que gostou mais de ter vindo aqui. Ah, que Não legal. sei Sucesso, se. gente. Aham. É isso que eu tô falando. Mas foi. Existe. Bem Eu gratificante. sempre falei para as pessoas o seguinte, cara, não importa se você está fazendo alguma coisa igual a outra pessoa, obviamente, se tem muita gente fazendo a mesma coisa, então, Semelhanças existem. né? Agora, cada ação dessa tem a sua singularidade, Com enfim. certeza. Perfeito. Fechou. Gente, Obrigada. pergunta final: como é que faz pra seguir vocês, acompanhar vocês nas redes sociais? Ah, Instagram, Tinder. Momento da blogueira, deixa ela. deixa a blogueira abrir, a blogueira abre. É. Boa, eu compartilho bastante conteúdo, né? Eu tô sempre viajando pelo Brasil. Hoje meu trabalho faz com que eu conheça muitos lugares inovadores. Então, se vocês gostam de conhecer mais comunidades, ter acesso a isso, segue no Instagram, @Monalisa Medeiros, Monalisa todo enfeitado. MONNALIZA Medeiros. E aí eu compartilho bastante conteúdo lá. Também tem o LinkedIn, Monalisa Medeiros também no LinkedIn, que eu compartilho alguns artigos sobre esse meio de inovação e empreendedorismo. Show de bola. E ela realmente usa o LinkedIn mesmo, né? Eu uso o LinkedIn, Também, quando eu crescer, quero ser igual a Mona, entendeu? Ah, eu também. Não, eu uso o LinkedIn bastante, acho que até mais que o Instagram, para compartilhar conteúdo mesmo,
coisas que eu tô fazendo, coisas que eu tô vivenciando. Eu sou muito feliz com o que eu faço hoje, depois de ter visto outras coisas que não eram tão agradáveis. Então, eu tô envolvida num lugar e num ambiente que é muito rico de oportunidades e eu quero disseminar essas oportunidades para muita gente. Então, isso eu coloco bastante no LinkedIn, conhecimento, indicação de livros e tudo mais. E no Instagram... eu não falei meu nome, né? Isadora Azalin. Isadora com Bem S. feitadinha. Azalin com 2 Zs. Azalin, N de navio. E no Instagram é @ISAZZALIN. Eu, naquela época, juntei o meu nome com o sobrenome, entendeu? Isazalin. É quase um trava-língua. Isazalin no Insta. Isadora Azalin no LinkedIn. Também costumava escrever no Medium. Vou voltar. Me procurem, tipo, pra além de Porto Velho, Rondônia, se você estiver escutando de algum outro canto do país, vai ser um prazer me conectar com vocês. A gente tem oportunidades, graças a Deus, hoje mais online, inclusive, né? Mais inclusivas. Vai ser ótimo ser esse canal. Perfeito. Ou essa escada que eu adorei o termo. Gostei também. O meu, eu não sou blogueiro, não, cara. Eu sou ruim disso pra caralho. Aliás, eu tô, assim, como eu falei pra vocês, minha conexão é sempre muito pessoal, essa necessidade de estar junto sempre foi muito presente, muito necessária, né? Sofreu pá dedéu aí, também enfim, na pandemia, né? É, muito. E aí, enfim, eu nunca trabalhei isso bem, sempre reclamaram de mim sobre isso. Eu mesmo reclamei de mim várias vezes. Mas, enfim, eu tô aprendendo com vocês pra cacete sobre isso, enfim. Acho que agora vai. PH, eu acho que podcast Eu tô no é meu o seu momento. meio. Inclusive, no seu currículo que você mandou, tá lá no finalzinho, é um eterno aprendiz. Eu sou mesmo. Mas aí, botar na prática a porcaria do aprendizado é que é difícil. Entendeu? Então, assim, eu uso o CH Leão mesmo, CH Leão de Carlos Henrique Leão, então é chleao.com.br, lá vocês me encontram. É um About Me, é só uma paginazinha de referenciação, e lá estão minhas redes sociais, tem meus pontos de contato. Fiquem à vontade para falar comigo a qualquer momento, estou totalmente disponível. Óbvio que as agendas se ajudam ou se complicam, mas eu estou sempre disponibilizado a conversar. Eu vou fazer pontes, Isso que aí. é sempre uma coisa que a gente faz muito bem. Tá? Então contem comigo. E falar em pontes, Paulo, põe na câmera do meio aqui. Quero agradecer o Mori, porque esse encontro foi possível Sim. porque ele fez a ponte conosco, né? Muito obrigado, Mori, Tambaqui Valley. E mais tarde tem episódio, né? Você quer falar mais alguma coisa? Não, só que gratidão, foi um prazer inenarrável conhecer vocês. Agregou muito, tô muito feliz. Minha cabeça tá dando tchutchu, o Lucas sabe como que é. Quando eu fico muito, começa a dar tchutchu. Não falamos dos nossos parceiros. Normalmente a gente tem uma televisão aqui, galera, que fica passando nossos parceiros, mas queria comentar sobre Bugado Geek, Barber Félix, Amanda Vieira, Resenha com Bom Senso. Para quem já acompanha, já decorou. O QR Code está passando aí na tela. O QR Code vai passar. Obrigada aos nossos parceiros, obrigada aos nossos convidados. Obrigada, Luke. Muito obrigado a vocês, tá? Eu senti que esse encontro foi como se fosse a feijoada lá, que todo mundo É isso sai aí. com mais comida do que levou, né? Eu tô saindo com mais comida aqui desse Boa. episódio. Gratidão Gente, também. muito obrigado, foi um prazer inenarrável. Galera, curte esse episódio, compartilha. O Instagram, as redes sociais dos nossos convidados estão na descrição, tá bom? Segue lá, vamos fazer uma ponte com eles, viu? Galera, foi um prazer. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, galera.